Olá, bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024, agora são 9 horas e 42 minutos, hora de Brasília, sejam bem-vindos todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está se reunindo para estudar a Bíblia hoje, mais um dia, né? Mais uma quarta-feira aí para a gente estudar a Bíblia todo mundo junto. A gente vai ler hoje a primeira epístola ou carta de Pedro, né? Você já vai abrindo a tua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 1. A gente vai ver a partir do verso 1 até o verso 9, tá? 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 9, tá legal? Pedro está lá no finalzinho da Bíblia, mas você já sabe, né, irmão? Só você ir para frente um pouquinho. Ontem a gente terminou Tiago e hoje a gente começa Pedro, tá bom? E vamos lá. Glória a Deus. A carta de Pedro vai ter bastante coisa legal para a gente ver. Você vai aprender bastante coisa, né? Você vai aprender bastante coisa com a Bíblia. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que mandou mensagem para mim ontem. Então eu recebi bastante mensagem sobre o estudo de ontem, né? Sobre as coisas que eu disse, que eu falei. Teve gente aí que falou para mim que faz quase 40 anos que está congregando na igreja, obreiro, diáconos, até presbíteros, né? E nunca tinham ouvido falar nas coisas que eu disse ontem, né? Que ruim e que bom, né? Que você aprendeu antes tarde do que nunca, né? Que você está aprendendo, que você está ouvindo as coisas que eu tenho te ensinado. Eu tenho procurado aqui compartilhar com você o conhecimento que eu tenho, né? Eu não vou dizer te ensinando, mas eu vou dizer dividindo o conhecimento, né? Que eu acho que é mais legal. E aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que Jesus me ensinou, o que eu tenho eu te dou, né? Que é o que eu estou fazendo, né? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. É o que eu estou fazendo aqui, né? Compartilhando com você, dividindo com você o meu conhecimento, dentro das minhas capacidades. Ontem eu cheguei bem tarde, né? A gente fez culto de São José. Então você já sabe que eu cheguei bem tarde, que eu estou cansado, né? Que eu acordei agora há pouco, estou com cara de sono. Você já sabe disso, né? Mas, à medida em que o meu cérebro for funcionando, porque ele dificilmente funciona de manhã, a minha memória, eu vou compartilhando com você as minhas experiências, as coisas que eu aprendi, né? Com os irmãos que vão aprendendo a Bíblia e com os obreiros, né? E com os obreiros aí que vão aprendendo a trabalhar, né? Essa minha preocupação é compartilhar, né? Entendeu? Foi legal. O culto ontem à noite também foi bacana, né? O culto à noite ontem foi bem legal. É bem legal, né? Foi uma bênção. Foi bem legal. E aqui choveu muito ontem, né? Bah, a chuva tava brabeira, né? Choveu bastante. Aí tá bom também, né? E vamos caminhando aí, né? Vocês já encontraram o texto, eu posso ler já acharam? Tá tudo bem? Você já tá aí. Não esquece que hoje a gente tem culto em Santa Catarina, hein? Hoje a gente tem culto em Tijucas. Agora a estrada já tá limpinha. Aliás, eu queria fazer um comentário com você. Ontem, quando eu fui para Curitiba, uma coisa que eu senti bastante falta na estrada é dos caminhões. Diminuiu muito o fluxo de caminhão, né? Não sei se vocês perceberam. Mas eu que saio na estrada sempre percebi. Normalmente tá cheio de caminhão esse horário, né? E tinha quase ninguém, né? Vi poucos caminhões, tanto indo quanto vindo, né? E aqui a BR-101 que eu pego, ela é o corredor, né? Do sul do país, aí é o principal, pelo menos. E deveria ter muito, como tem sempre, né? Mas tá diminuindo bastante o fluxo, né? Diminuindo bastante o fluxo. Oi, Edmar, bom dia. Tem bem pouco aí na estrada, né? Bem pouca gente aí. Não sei se por causa da economia que tá fraca ou o pessoal não tá saindo, não sei, né? Mas, entendeu? Sônia Estrada, bom dia, pastor. É errado falar Sagrado Coração de Jesus? Não, claro que não. Sagrado Coração de Jesus. Não é errado falar essas coisas. A gente tem algumas expressões que a gente aprendeu na Igreja Católica, né? Como, por exemplo, se você falar Virgem Maria,
não está errada a expressão, mas depende da colocação da frase. Se você dizer que ela morreu virgem, está errado, porque é mentira, porque ela teve vários filhos depois de Jesus, né? Mas se você falar que ela é virgem quando Jesus nasceu, tá? Então ela era virgem, tá certo. Então, depende da maneira que você colocar, mas daí é ser pecado não, né? Porque você tem que cuidar com a religiosidade, só isso, tá? Só isso, cuidado com a religiosidade, mas não está errado, né? Falar Sagrado Coração de Jesus, não. Bom dia, Delminha Alves. Que bom, Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho aí, tá, irmã? Tá? Então, não é errado. Não vejo isso como errado. Não tem problema nenhum, não é pecado. Fazer o sinal da cruz no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dar um beijinho. É pecado? Não. É uma tradição, isso é um costume que a gente tem, né, de fazer isso. Veio da Igreja Católica e à medida que a gente aprende que o Senhor Jesus, né, está vivo, que a gente vai aprendendo a Bíblia, a gente vai perdendo esses hábitos, esses costumes, porque na igreja de Jesus Cristo não era assim, né, que ele criou. Então, quando a gente vai aprendendo a Bíblia, a gente vai aprendendo os costumes, né, que eram da palavra de Deus. Rogério Salles, bom dia, Deus te abençoe, tá? Mas não tem nada a ver com pecado, com esse negócio, nada a ver, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas que vêm na nossa igreja e eles chegam na entrada da igreja, o Ed Júnior, bom dia, né? E colocam um joelho no chão, faz o sinal da cruz antes de entrar, as pessoas ficam olhando. Eu acho isso um ato de respeito, eu não vejo nenhum problema com isso aí não, tá? Não vejo nenhum problema. Wilson, um beijo hétero para você, de Cabo Frio, Deus abençoe, galera. Edson Macedo, bom dia. Não, deixa meu joelho aqui, Edson, né? Entendeu? Daniela Ataíde, bom dia, pastor. E saudar como as freiras da igreja com Salve Maria? Aí tá errado, né? Porque não é você que salva a Maria, né? Quem salva a Maria é Jesus, né? E eu acredito que ela vai ser salva e vai para o céu, sim, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Mas o nosso Deus é Jesus, não é Maria, né? Você tem que aprender isso aí também, tá? Então você tem que aprender, entendeu? Wanda Duarte, Maria morreu virgem, como que ela tinha 6 filhos, irmã? Explica para mim aí. Aprende a Bíblia, irmão. O pastor está ensinando a Bíblia, não está falando de religião. Maria não morreu virgem porque quando Jesus nasceu, ela perdeu sua virgindade, né? Começa a conversa aí, né? Entendeu? Então a gente não pode ser ignorante, irmã. Entendeu? Depois, Maria casou com José. José, ele era mais velho, porque José, ele era viúvo já. E José tinha alguns filhos do seu primeiro casamento. Quando José descobriu que Maria estava grávida, ele quis ir embora, porque ele não tinha tido relações sexuais com a Maria. E, no entanto, obrigado, Jandir, e no entanto, ela estava grávida. Né? O anjo de Deus vem no sonho, fala com ele, diz, não vai embora, porque o que está no ventre de Maria é santo, foi Deus que colocou aí. Beleza, ele ficou, Jesus nasceu, e aí José é mais velho, Maria é uma menina, né? Passou a ter depois disso, entendeu? Passou a ter depois disso relação sexual com seu marido normal, irmão. Porque quando Jesus nasceu, ninguém sabia que ele era o Filho de Deus, né? E a Maria não era, ela foi santa e continua sendo santa, porque o sexo no casamento é santificado por Deus. E não é porque a pessoa faz sexo depois de casar que ela perde a pureza. Não. Porque você está abençoado segundo o casamento, e o sexo no casamento e depois do casamento é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, e ele é santificado por Deus. Então não quer dizer que a Maria, por ter tido outros filhos com José, né, inclusive Judas, que você está lendo a tua Bíblia aí, logo depois nós vamos ler a epístola de Judas, que você vai ver antes do livro de Apocalipse, é filho de Maria e José. Está na história, irmão. Entendeu? Tiago, nós acabamos de ler a epístola de Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque ele era filho de Maria e José. E Jesus era filho de Maria e de Deus. Entendeu? Então, você está aqui para aprender a Bíblia e não para ficar discutindo coisa que você não sabe. Então, estou te ensinando a Bíblia, né? E eu não estou te ensinando religião. Quem disse para você que Maria morreu virgem mentiu para você. Mentira isso. Da grossa, tá? Mentira da grossa. Mas isso não quer dizer que ela não era santa, né? Porque ela fez sexo com o seu marido até que ele morreu. José morreu cedo, porque ele era mais velho. Ok? É simples assim, irmã. Então, a gente não está aqui para discutir religião, o pastor está aqui para te ensinar. A não sei que você queira vir aqui ensinar, você que sabe mais, né, da Bíblia que o pastor.
Você vem aqui e ensina o pastor fica escutando as bobagens que você está falando aí, né? Que você aprendeu com o padre que mentiu para você, entendeu? Então aprende, o pastor está te ensinando a Bíblia, não religião. Estamos falando de religião, tá legal? Vamos para frente, vamos ler o texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Escuta aqui o que está escrito aqui, ó. Bom dia, galera que está no Uruguai, um beijo para vocês, obrigado pelo carinho. No Paraguai, beijo para vocês. Fazendo uma chipa aí, né, irmã? Eu tivesse aí, você tava fazendo chipa para nós tomar café, né? Vamos lá, ó. Bendito, vamos no 1, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para a sua viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para ser revelada no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém? Vamos orar aí? Feche os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor possa nos abençoar com a tua presença, querido Espírito Santo. Eu peço, Deus, na autoridade e no poder do nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e o nosso coração seja quebrantado para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, galera? João Tomazini, ele diz assim, o senhor deveria ser mais humilde. Eu sou humilde, irmão. Você está aqui, a ideia de que Nossa Senhora tenha tido vários outros filhos está equivocada. Não está não, João. Quem está equivocado é você. E a mentira é de Satanás. Eu não preciso rever meus conceitos e interpretações, porque eu estou estudando a Bíblia, eu sou professor de história, você devia saber disso aí, né? De história bíblica, de geografia, de arqueologia bíblica, você devia saber disso aí, né? O pastor estudou 23 anos, né? Teologia. Então o pastor está ensinando a Bíblia para você. Você está sendo ignorante, mal educado e herege. Heresia é uma coisa que leva você para o inferno. E a idolatria também. Então, se você continuar idolatrando Maria, você vai queimar no quinto dos infernos. Você tem que aprender isso. O teu santo é Jesus Cristo, quem morreu e ressuscitou é Jesus Cristo. E você não tem o direito de afirmar coisas que são mentira, porque você está enganando as pessoas e vai levar elas para o inferno. Você e quem acreditar em você, ok? Então isso não é falta de humildade, isso é verdade. Eu sei que a verdade te ofende, mas a verdade é essa aqui, irmão. Você estudar arqueologia bíblica, você vai ver os livros de história que afirmam categoricamente, você vai ler a Bíblia e você vai ver que quando Jesus ia na casa dos seus irmãos, a Bíblia diz, e fala o nome de cada um deles, eles não acreditavam em Jesus Cristo. É só você ler a Bíblia, irmão. Leia, pare de ouvir o padre que está mentindo para você e lê a Bíblia, vaso. Aí você vai aprender, tá legal? Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fomos gerados de novo por quê? Porque nós renascemos. Ok? Porque nós nascemos de novo. Certo? Então nós fomos
gerados de novo. Por quê? Porque nós nascemos no batismo. Nós morremos nas águas e fomos novamente gerados pela misericórdia extraordinária de Deus, quando resolveu enviar o seu Filho para morrer por nós, para que por Cristo sejamos salvos. Pelo sangue de Jesus Cristo, eu e você sejamos sábios. Eu e você somos gerados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Ok? Não é de Maria, é de Jesus Cristo de Nazaré. Não, vocês ofendem a Deus quando quando idolatram outro Deus, seja ele Maria, seja ele Diana, ou seja lá quem for. Quando você estudar história, você vai ver que no primeiro concílio da igreja, quando houve a primeira divisão da igreja, quando a igreja perto do primeiro milênio, com 900 e pouco, mais ou menos, o ano da história, a igreja foi criada no ano 353, Igreja Católica Apostólica Romana, por Constantino, não é a Igreja de Cristo, né? Não é a Igreja de Cristo. A Igreja Católica Apostólica Romana foi criada pelo imperador romano Constantino, que comprou um terreno, não é, na Itália, num bairro chamado Vaticanus, e ali mandou construir uma catedral e agregou todos os papas, os bispos de todas as igrejas cristãs que existiam, pequenas igrejas, e os obrigou pela espada a seguirem uma religião só para ele dominar a igreja e a política. Você precisa estudar história, né? E assim nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Não foi Jesus que criou, foi Constantino. E aí você encontra isso na literatura, a história da igreja, ela é farta, aí é só você procurar, deve ter até e-books de graça aí para você ler, né? História, isso. E a história diz que perto do ano 900, a Igreja Católica Apostólica Romana queria entrar na Grécia, e a Grécia tinha lá a deusa Diana, tinha a deusa Afrodite, e na entrada da Grécia já existiam aquelas estátuas que estão lá até hoje. E então os caras vendo aquelas estátuas e sabendo que os gregos eram adoradores de imagens, resolveram criar a imagem de uma mulher, dizendo que ela era a mãe de Deus e que já que eles adoravam aquelas imagens, então eles viriam adorar outra imagem, mas essa agora seria a mãe de Jesus Cristo, e assim entrarem com a sua religião na Grécia, e deu certo. Quando eles resolveram, o bispado da Igreja Católica Apostólica Romana, perto do ano 900 depois de Jesus Cristo, instituir as imagens na igreja, porque até agora elas não existiam, porque elas são pecado, idolatria e condenadas pelo primeiro mandamento da Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 1, 2 e 3, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, só a Deus, não é a Maria. Não é? Mandamento, primeiro mandamento de Deus. Não farás para ti, verso 3, imagem de escultura, semelhança a homem, mulher, bicho, que voa, que nada. Eu sou o teu Deus e tenho ciúmes. Bíblia, isso, primeiro mandamento. Mas os caras então quebraram o mandamento da igreja por causa do dinheiro, porque a Grécia era um lugar extremamente rico. História da igreja, só você ler. Tem vários historiadores que narram os fatos que viveram naquele tempo. Entendeu, irmão? História. E assim criaram as imagens. Então houve um racha na igreja, porque a maioria das pessoas não aceitou a implantação das imagens dentro da igreja. E assim a igreja rachou, foi a primeira cisão, duas igrejas. Transformou-se em Igreja Católica Apostólica Romana, com as imagens, com os santos, com a idolatria a Maria. E a Igreja Católica Ortodoxa, que tornou-se depois a Igreja Russa, que hoje é combatida pelo Zelensky,
que está nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, que não aceitou as imagens e se transformou em outra igreja, com outro papa, segundo as tradições cristãs, e permanecem assim até hoje. A igreja está lá, é só você ler a história. Por que a igreja católica rachou? Porque os caras inseriram as imagens na igreja. Ok? 4. Para uma herança incorruptível. O que é herança? Quando você recebe herança, quando o cara que deixou herança para você morre. Quem é que deixou, irmão? Quem é que deixou herança para você? Jesus. Quando Jesus disponibilizou essa herança, quando ele morreu na cruz, pregado na cruz do Calvário, ali ele deixou esta herança. Qual é a herança? A graça. Pastor, o que é a graça? Tradução literal da palavra, favor imerecido. Um favor que alguém faz para você quando você não merece. A salvação. Mas nós já temos a salvação? Não. Pastor, nós já estamos salvos? Não. Vou ler de novo, Bendito 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós esperamos pela salvação. Nós não a temos ainda. Entendeu, Nes Orlândia? Esquenta a cabeça aí, irmã. Vamos lá. Nos gerou de novo para uma viva esperança, vírgula, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Deus nos deu uma esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, afirmando que assim como Jesus ressurgiu, nós ressurgiremos com ele no tempo agradável de Deus. Ou seja, vamos ser arrebatados, aqueles que morreram em Cristo ressuscitados e aqueles que não morreram em Cristo. Obrigado, Vilmara. Manuela está aqui, está vendo teus parabéns aqui, tá? Ela está aqui comigo. Quatro. Para uma herança incorruptível, incontaminável. Por que que a salvação é incorruptível? Por que que a salvação é incontaminável? Porque ela está no céu, ela não está com você. E que se não pode murchar como uma flor, guardada nos céus para vós. Veja o que está escrito aqui o verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, vírgula, guardada nos céus para vós. Então, a salvação, a tua coroa, ela está com você? Sim ou não? Não. Não. Ela está guardada nos céus para você. E quando você chegar lá, você vai receber a tua coroa. Ele diz, cuidado para o diabo não roubar a tua coroa. Por quê? Porque você pode deixar de ter direito a ela em função do teu pecado. Entendeu? A salvação é individual. Eu já falei que a igreja não salva você, que eu não salvo você. Quem salva você é Jesus. Não sou eu, nem você, é a tua fé em Jesus Cristo que vai te salvar. Ok? 5. Que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Quando que a salvação vai se revelar? No último tempo. Onde é que está a tua salvação? Guardada em Deus. Não está com você. Então nós vamos correr a nossa carreira, nós vamos viver a nossa vida, abrindo mão do pecado, arrependendo do nosso pecado, buscando a santificação, buscando a salvação, para que quando nós chegarmos diante de Deus, nós possamos receber dela. Entendeu? Então nós vamos receber a nossa salvação quando a gente chegar diante de Deus. Ninguém está salvo ainda. Só vai estar salvo quando você chegar no céu. Até lá, você pode perder a tua salvação. Ok? Até lá você pode perder a tua salvação.
Então vigia, como eu vigio. Eu vigio. Para não perder minha salvação. Sendo eu um pregador do evangelho, no final da minha vida não seja desmerecido de morar no céu. Por causa do meu pecado, da mentira, da prostituição, de qualquer outra coisa que eu posso fazer, se eu quiser. Mas eu vou para o inferno. 5. Que, mediante a fé, vírgula, estáis guardados na virtude de Deus, vírgula de novo, para a salvação já prestes para ser revelada no último tempo. O 6 agora, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Agora faz parte do show. Você está triste por causa de várias tentações. Agora, olha o que o verso está falando, irmão. Verso 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Por que por um pouco? Porque a nossa vida é um sopro, irmão, em comparação a uma vida eterna. Então nós buscamos a vida eterna, nós buscamos o para sempre, nós buscamos o total. E a gente vive aqui um pouco diante de Deus. Porque são pouquinhos anos aí só que a gente vive, né? São pouquinhos anos aí só que a gente vive, que a gente está vivendo poucos anos. 70, 80 anos, 90 anos, eu não sei quanto tempo a gente vai viver. Mas o que importa de fato é o porvir. Por quê? Porque lá vai ser eterno, vai ser para sempre. Tá entendendo? Quem acha que já está salvo, Oliver? O Oliver está falando, os batistas tradicionais acham que já estão salvos. Por quê? Porque eles vivem no calvinismo. O calvinismo é uma maldição que foi trazida sobre... Se você ler a história do calvinismo e ver onde ela foi criado, né? Mas isso é uma conversa teológica mais aprofundada que eu não vou ter aqui. Né? Mas quem criou o calvinismo foi a maçonaria. As pessoas não sabem disso. Quem criou o calvinismo foi a maçonaria, uma desgraça que trouxe dentro da igreja. Matou a igreja na Europa, matou a igreja na América. E matou a igreja batista, matou a igreja presbiteriana. Porque é uma doutrina diabólica, onde afirma que a pessoa já está salva. E como ela está salva, ela pode fazer o que ela quiser. É uma desgraça isso, teológica. Nem vou falar disso aí, que já começo a ficar nervoso, já irritado com esse troço. Né? Vamos lá. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. 7. Para que a prova da vossa fé, o 7 eu tô, tá? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Entendeu? Então, quando vai ser a revelação de Jesus Cristo? Quando Jesus voltar para você. Quando Jesus voltar para você, vai ser a revelação de Jesus Cristo. Então, só lá. Só lá. Entendeu? Então, de novo, 7, para que a prova da vossa fé, vírgula, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, vírgula de novo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo se revelar para mim e para você, no dia da revelação de Jesus Cristo, nós vamos ter então o final da nossa esperança, que é a nossa salvação. E veja que o apóstolo Pedro ele é muito claro, ele diz no verso 8, ele diz assim, ao qual, não o havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, porque agora a gente não está vendo Jesus, mas nós cremos, porque o crente não vive por vista, vive por fé. Veja que a Bíblia não se contradiz em absolutamente lugar nenhum. Vos alegrais com gozo inefável e glorioso. 9, alcançando o fim da vossa fé. A salvação da vossa alma. Então, quando é que nós vamos alcançar a salvação da nossa alma? No fim da nossa fé. Quando? Quando você morrer. Quando você sair desse mundo. Então, tem alguém salvo? Não.
Não. A predestinação é verdade? Não. Uma baita de uma mentira de Satanás. Baita de uma mentira do diabo. Esse negócio aí. Tá? Então, veja o que a Bíblia diz. O verso 8, vou ler de novo aqui devagar. Ao qual, ele está falando de Jesus Cristo, né? Ele vem numa sequência de conversa. O 7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Ele está dizendo que a tua fé é mais preciosa que o ouro, que é provado no fogo, então você também é provado no fogo. Se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então ele está falando, para que a prova da vossa fé, então ele está falando do quê? Da sua fé. Então ele diz assim, ó, para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro, que perece e passa pelo fogo, ele disse assim, se acha em louvor. O que ele está falando? Da tua fé. Que a tua fé se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo voltar, ele precisa achar na nossa fé, ele precisa achar o que, irmão? Louvor, honra e glória na nossa fé. Ou seja, uma fé firme, madura, limpa. Firme, madura, limpa. É isso que Deus quer olhar e vem em você. Então, quando ele encontrar essa fé em você, no momento da sua revelação, quando você olhar nos olhos de Deus, que não é agora, você já sabe. Né? Oi, Alexandre, bom dia, queridão. Um beijo para todos os corintianos aí. Hétero, hein? Beijo, hétero. A todos os corintianos aí. Irmão? E ele continua, na revelação de Jesus Cristo, ao qual, tá falando de Jesus, não o havendo visto, porque a gente não vê Jesus, que ele é Espírito. A mais, nós não vemos Jesus, mas nós amamos Jesus. No qual, não vendo agora, nós não estamos vendo ainda Jesus, mas nós cremos nele, mas crendo. Vos alegrais com alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé. A salvação da alma. Então, qual é a função de você estar buscando Jesus Cristo? Qual é a função de você estar buscando Jesus Cristo? É você ir para o céu. Mas você só vai para o céu se você crê nele, porque o céu é dele. Céu é dele, as regras são dele. Cristine Pires, Deus abençoe. Aniversário junto com a Manu, 62 anos. Parabéns, Cristine. Deus abençoe você. Entendeu? Oi, Fer, você tá aí? Vaza. Amém, irmão? Você entendeu isso aqui? O apóstolo Pedro, ele é um cara mais simplão para escrever, se bem que não foi ele que escreveu, né? A data da carta de Pedro é mais ou menos 60 anos depois de Cristo, escrita aproximadamente 27, 28 anos depois que Jesus subiu, né? Mas o Pedro, ele não era escritor, né? Ele ditava e alguém escrevia, né? Porque o Pedro não tinha capacidade, segundo a história. Aliás, a Bíblia diz que ele era indouto em culto, né? Ele era analfabeto, porém falava extraordinariamente, movido pelo Espírito Santo, né? E segundo os eruditos estudiosos antigos, a carta não era escrita por ele próprio punho, né? Ele ditava e tinha ali um copista que fazia isso aqui, que escreveu para ele. Você encontra nas escritas aqui, né, algumas características do cara que escreveu, né, mas isso aí não é qualquer um que vê isso, né, e também não importa, não interessa, importa que foi ele que ditou isso aqui, e isso aqui está escrito, certo, irmão? Então, nós só vamos ser salvos quando a gente chegar no céu. Até lá, você pode perder a sua salvação. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não esquece disso. Então não vem com essa conversa, eu tô salvo, Jesus me ama, e eu posso ir ali e fazer uma cagada ali que Jesus não vai se importar. Vai sim. Pisar na bola, você vai pra ripa e vai levar uma remada nas costas. Ok? E vai levar uma remada nas costas. Então a gente precisa guardar a nossa salvação, veja, guardar a nossa salvação pela esperança que temos em Cristo Jesus, que está no céu, olhando, observando cada um de nós.
ouvindo as nossas orações, nos ensinando, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo para que possamos chegar no dia e receber isso. Isso é mais ou menos como o teu salário. Você trabalha 30 dias porque você acredita que vai chegar no dia do teu pagamento, você vai receber teu salário. Não é assim? Salvação é a mesma coisa. Você vai trabalhar durante toda a tua vida para quando chegar no dia de você se encontrar com Jesus, você receber a tua salvação. Entendeu? É fácil de entender, né? Não é difícil. Então a gente tem uma luta diária, a gente tem que às vezes matar um leão por dia aí, né? Lutar para que a gente não perca a esperança, para que a gente não perca a fé. E a função do diabo é fazer você perder a esperança, você perder a fé, fazer você acreditar que Maria vai te salvar, porque Deus você vai para o inferno. Fazer você acreditar que o Pedro vai te salvar, Deus você vai para o inferno. A nossa fé tem que ser baseada em Cristo. Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então Maria não leva você para o céu, Maria não pode interceder por você, porque no livro de Romanos capítulo 8, 22, diz que o Espírito Santo intercede por nós, interpretando até mesmo gemidos inexprimíveis, e a partir do verso 32 ele diz que Jesus Cristo está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Então nós só temos dois intercessores, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Só, mais ninguém. Todos os outros estão dormindo. E quem está dormindo não pode estar rezando por você, orando por você, pedindo por você, qualquer coisa. Todos estão dormindo. Amém, irmão? A Annelise Barella faz uma pergunta legal. Ó. Pastor, quem adorou Maria por falta de conhecimento e já faleceu, pode ser salvo? Sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso tempo de ignorância não será contado. Se não teve quem ensinasse, e quem ensinou, ensinou errado, então a culpa não é de quem aprendeu, é de quem ensinou errado. Então quem ensinou vai para o inferno. Já quem aprendeu errado e não teve a oportunidade de aprender direito. Agora, hoje eu estou ensinando, estou falando a verdade para você. Se você não quer a verdade, você vai para o inferno. Não tem conversa. Agora, se você ouve a verdade e segue a verdade, então você tem sim a expectativa de morar no céu. Amém? Então muita gente morreu, não teve a oportunidade de conhecer a verdade, porque não tinha nem Bíblia. A Igreja Católica proibia as pessoas de ler a Bíblia. E eles só sabiam o que o padre ensinava na igreja. Sempre foi assim. Nós temos acesso à Bíblia há muito pouco tempo. Em 1940, entre 40 e 50, o Papa que tinha emitiu uma epístola papal dizendo que os padres deveriam aconselhar os membros da igreja, no caso os católicos, a não lerem a Bíblia, porque quem lia a Bíblia ficava louco e virava crente. Está na história, só se ler a história, está lá em encíclica papal, recomendando que as pessoas não lessem a Bíblia. Por quê? Porque ela vai ver que o que os caras estão ensinando é mentira. Pelo menos a grande maioria dos seus ensinamentos. Então, não todos, é óbvio, mas a maioria sim, para que você pudesse permanecer na mentira do catolicismo romano. Né? Porque catolicismo, católico, todos nós somos católicos. A palavra católica, ela vem do latim, né? Ou é do grego, não me lembro agora também, não importa. E ela diz religião que tem um só Deus, então todos somos católicos. Todos somos. Ah, eu sou católico, eu também sou. Só não sou romano. Entendeu? Então se você não se converter a Cristo, você vai para o inferno. Não tem outro lugar, irmão. O purgatório é mentira, tudo é mentira. Tem o céu e tem o inferno. Ou você vai para o céu, se converte a Cristo, se arrepende dos seus pecados, se batiza adulto para perdão dos seus pecados. Ok? Ou você vai para o inferno, vai queimar no quinto dos infernos. Não tem conversa. Ou é o céu, ou é o inferno. A opção é sua. Você tem opção ainda, né? Você é feliz que você tem opção. Deus está te dando opção. Entendeu? Na verdade, Ivan Lopes, os 10 mandamentos, eles não é que eles caíram por terra, eles estão na velha lei, né? Eles estão nas escrituras antigas, apesar de que Jesus cita eles no Novo Testamento. Mas Jesus veio para nos dar 2 novos mandamentos. Né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo e amarás o Senhor teu Deus acima de todas as outras coisas. Então esses são os mandamentos que nós temos. Então quando você tem que amar o Senhor teu Deus acima de todas as outras coisas, são todas, né? Tá bom? Beleza? Estou procurando deixar o mais simples possível, né, Janaína Pereira? Mas não tem diferença entre Bíblia evangélica e Bíblia católica, Janaína. Não tem diferença nenhuma. A Bíblia é a mesma. É que existem algumas editoras que acrescentaram livros na Bíblia,
que não estão no canon. Canon, livro sagrado, que foi do primeiro concílio. No ano 300. Está lá o canon, desde lá. Aí depois, quando foi produzida a Vulgata, que um padre chamado Jerônimo, que é chamado de Santo Jerônimo ou São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia, né, a Septuaginta, para a Vulgata e fez a Vulgata, né, um trabalho de uma vida inteira. Ele acrescentou 7 livros que não estavam no canon, na Bíblia do primeiro concílio, que foram considerados santos, que tinham comprovação histórica e tudo mais. Datas, tempos, lugares, né, arqueológicas. Então, todos os livros que estão na Bíblia, eles têm comprovação arqueológica, histórica. Por isso é muito importante você conhecer arqueologia bíblica, história bíblica. E aí você não vai ser enganado, mas né, como é que você vai fazer? Você vai ficar igual o pastor, 20 anos estudando para aprender tudo isso? É difícil. Entendeu? Então, o Jerônimo, São Jerônimo, quando ele escreveu a Vulgata para o latim, para que a Bíblia se expandisse na sua produção, começou a ser produzida em série pela Igreja Católica, para que cada padre em cada lugar tivesse uma. Então eles mudaram para o latim, por isso que a Igreja Católica ensinava latim. Todo mundo aprendia latim. Por quê? Porque eles criaram a Vulgata, que era escrita em latim. Entendeu? São 7 ou 8, eu não sei. Eu nem sei o nome dessas porcarias, eu nem... Ok? Então, estes têm comprovação arqueológica, histórica, tá? Isso é uma outra conversa que eu acho que você não precisa nem perder tempo com isso. E existem 7 ou 8 livros na atual Bíblia católica que não estão no canon, no livro sagrado. Então, não é uma questão de Bíblia evangélica e Bíblia católica, é questão de Bíblia. A Bíblia correta é essa aqui, que foi aplicada no concílio da igreja quando ainda não existia Igreja Católica Apostólica Romana, antes do primeiro concílio, das igrejas cristãs criadas por Jesus Cristo. Entendeu? Antes da criação que Constantino criou, 350, 350 é mais ou menos, não é exato, é perto, tá? Então, antes disso, teve o concílio, e ali foi definido, então, qual seria o canon e os livros aplicados. Esse. Aí depois, os caras criaram a Igreja Católica, daí eles precisavam começar a vender vela. Você tem que entender como é que funcionam as coisas. Hoje é a mesma coisa, irmão. Hoje é a mesma igreja, está igualzinha. Hoje é a mesma porcaria que os caras fizeram lá, faz aqui. Hoje o cara vende a arquinha para você. Hoje o cara vende o óleo ungido. Hoje o cara unge uma vassoura. Naquele tempo, o que eles fizeram? A igreja não tinha dinheiro e eles eram uma fábrica produtora de velas. Os monges faziam as velas, não tinha luz, não tinha energia elétrica, todo mundo consumia vela, mas eles queriam ganhar mais dinheiro. Aí o que eles inventaram? A necessidade de você acender uma vela para alguém que morreu, para que ele não ficasse nas sombras, na escuridão. Então se acendia uma vela lá no cruzeiro da igreja, no santuário da igreja, para aquela alma que estava perdida na escuridão, ela via aquela luz que tinha acendido por ela e ela encontrava o caminho. Mas isso é uma heresia. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem está em mim não anda em trevas. Então não existe, cara, é um absurdo as coisas que os caras falam. Totalmente contrariando a Bíblia. Por quê, pastor? Porque eles eram donos da fábrica de vela, irmão. Era por isso. Não só por isso. Está na história. Você lê na história isso. Entendeu? Está na história, cara. Por que eles criaram o batismo de criança? Porque lá no livro de Atos, no capítulo de número... Isso é presbiteriana que fala isso, né? Os mentirosos aí da presbiteriana falam isso. E criaram o batismo por aspersão, jogar aguinha. Isso é bíblico? Não, cara. O batismo sempre foi por imersão, não existe por aspersão. Batismo por aspersão não vale, não existe isso. Por quê? Porque o apóstolo Pedro foi lá e daí ele ganhou para Jesus naquela noite 5.000 pessoas e a Bíblia diz que no mesmo dia todos foram batizados. Então como é que 12, olha como os caras são estúpidos, como é que 12 pessoas batizaram 5.000 num dia? Impossível. Então certamente foi para aspersão, só que não era 12, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu, isso está ali em João capítulo 20... E todos perseveraram em oração até que Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que eles eram mais de 150, não 12. Aí os caras não lêem a Bíblia, né, irmão? Daí fica mentindo pros outros.
Entendeu? É só você conhecer a palavra. Você vai ver que essas ações de determinadas instituições religiosas, porque eles não são, talvez você nem sabe, mas a presbiteriana não é considerada igreja pelo concílio, nem a batista, são seitas. Por quê? Porque não cumprem com a palavra de Deus 100% no Novo Testamento. E você não sabe disso, né? Então aprende. Tá? Mas vamos para frente aí, deixa eu orar, fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor abençoe a água que os irmãos vão beber, em nome de Jesus. Que a gente ande aí, Senhor, na tua presença, sejamos uma bênção, em nome de Jesus, amém. Eu estou esperando vocês em Santa Catarina hoje, hein? Vocês não vão fazer eu ir até lá e vocês não ir na igreja, né? Eu vou dar uma remada nas costas de vocês aí, tá? Hoje, quero ver se chego antes das 19, que agora a estrada tá limpinha, não tem desculpa, não tem engarrafamento para vir de Floripa, não tem engarrafamento para ir eu esqueci o nome, filho, da cidade, me ajuda aí de Itajaí, de Navegantes, de Camboriú, né? Não tem desculpa, de Blumenau, você pode vir na igreja hoje, que hoje a estrada tá vazia, tá sossegado, acabou, né? Acabou o trânsito louco, acabou o engarrafamento, agora dá para ir na igreja. Eu vou esperar vocês lá, tá? Tem culto hoje de noite, eu vou orar hoje, oração de cura, de libertação, tá? Eu vou orar hoje de noite no culto, a partir das 8 horas da noite aqui na internet, beleza? Beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus, tchau.